Olá, aluno! Olá, aluna do Enem. Meu nome é Angélica, sou professora de História e na aula de hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas, parte 2. Lembro a vocês que nós falamos em outra aula sobre a parte 1, né, onde eu apresentei para vocês o governo provisório, né, o governo constitucional, e nessa parte da nossa aula nós vamos resolver questões no formato Enem relacionadas ao contexto da Era Vargas, com ênfase no Estado Novo, a terceira e última fase aí do governo de Getúlio Vargas. A gente viu que no início ele tendia a centralizar o poder, né, a fortalecer o executivo. Depois ele teve que governar com as diretrizes de uma Constituição, a Constituição de 1934. Mas é importante a gente ainda reforçar que, apesar de ele estar ali, né, debaixo de uma Constituição, ele vai esse contexto vai ser marcado pela radicalização política. Nós temos ali dois grupos importantes que vocês precisam de pesquisar dentro desse governo constitucional, que é a Aliança Nacional Libertadora e o AIB, a Ação Integralista Brasileira, um grupo de esquerda e o outro de extrema direita. E nós estamos aí num contexto do período entre guerras e que nasceu ali, que surgiu ali os regimes totalitários. Entramos na Era Vargas, com a Segunda Guerra Mundial também, então aí, principalmente nesse contexto do Estado Novo, vivendo a Segunda Guerra Mundial. E nós precisamos de levar em consideração, então, que essas ideologias, né, aglutinadas nesses grupos aí, serão importantíssimos, imprescindíveis, para que a gente compreenda como Vargas vai dar um golpe nele mesmo, segundo golpe do Vargas aí, né, rasgando a Constituição e entrando com uma nova Constituição em 37, que tem uma característica aí conhecida como a polaca. E isso a gente já leva em consideração uma semelhança, né, uma aproximação com os governos totalitários ali surgidos no período entre guerras. Então, para a gente iniciar a análise dessas questões, Estado Novo, é preciso entender, então, que a característica principal é a ascensão de Vargas ali através de um golpe, do ponto de vista de a tentativa de instituir, a instituição de um regime autoritário, né, com uma aproximação muito grande desses regimes totalitários da Europa. E mais ainda, precisamente, da Alemanha. Estamos falando mais precisamente da Alemanha. A gente vai ter aqui, nesse período da Era Vargas, uma postura ambígua do próprio Getúlio, né? Ele vai estar ali envolto com relações econômicas com os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, também com a Alemanha, né? Então, é um posicionamento durante bastante tempo do Estado Novo ambíguo, mas, ao mesmo tempo, no finalzinho, a gente vai perceber aí o Getúlio se aproximando de fato dos Estados Unidos, se posicionando de fato ao lado dos Estados Unidos, de fato ao lado da democracia, e há novamente uma incoerência aí, Vargas se posicionando na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, ao lado do capitalismo, ao lado da democracia. E, em contrapartida, nós estaríamos vivendo com ele aqui uma ditadura, a ditadura do Estado Novo, né? Essa ditadura em que ele vai criar organismos, instituições que vão dar sustentação a esse poder do executivo aí. Lembrando que Vargas ele sobe ao poder em 1937 a partir de um plano que a gente vai chamar aí de Plano Cohen, né, que é um suposto ameaça, né, comunista. Então eles vão utilizar-se desse inimigo que é o comunismo para poder subir, né, decretar um estado de sítio e instituir ali o Estado Novo. A partir daí nós vamos ter o quê? Censuras. A partir daí nós vamos ter Getúlio Vargas dissolvendo o Congresso, criando uma Constituição que fortalece o Executivo, suspendendo partidos políticos. Então nós vamos ter características aí, instituições, organismos que vão ser criados
com a intenção de impedir, né, a aplicação dos direitos, das liberdades civis e políticas, e também que mais tarde será aproveitado muitas dessas instituições aí criadas pelo Vargas em 64, com o golpe civil-militar, da ditadura militar, que vai ascender ao país também. Então vamos para lá para as nossas questões. À medida que nós formos resolvendo as questões, eu vou trazendo também à luz algumas outras informações que são essenciais desse contexto do Estado Novo, da Era Vargas. Mas é importante que você aí de casa faça uma pesquisa bem aprofundada, porque é um contexto muito cobrado nas avaliações externas. Vamos lá? Todo mundo comigo? A primeira questão é a questão do Enem de 2017. Então, está muito próximo da gente. Vejam bem que tanto na aula anterior, quanto nós falamos da primeira fase da Era Vargas, nas duas primeiras fases da Era Vargas, nós falamos muito dessa questão dos Enems atuais cobrando esse contexto. Estão aí, como se sabe, dois candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas é também o candidato popular. Porque há dois queremos, o queremos dos que querem ver se continuam nas posições e o queremos popular. Afinal, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele por isso mesmo, porque ele é a moda da casa. Importantes informações a gente precisa para responder essa questão. Aqui nós estamos falando do finalzinho do Estado Novo, né? A gente tem ali a Segunda Guerra Mundial encerrando em 45. Nós temos a vitória dos Estados Unidos. O Brasil se posicionou ao lado dos Estados Unidos, enviando, inclusive, soldados, a FEB e a FAB, protagonistas desse processo aí. Mas é importante a gente registrar que se a democracia está vencendo, né? Se os Estados Unidos foi vencedor dessa guerra ali, né, ao lado, né, de países da Europa que protagonizaram essa Segunda Guerra Mundial, como o Brasil continuaria seguindo com uma ditadura, né? Então, a incoerência passa agora, né, ter muita relevância, ficar muito latente. E Vargas foi perdendo cada vez mais, né, a sustentação do seu Estado Novo. Né? Então, essa informação é importante que a gente registre aqui, mas é importante também que a gente saiba que Vargas ele vai ser um presidente muito querido até, né, os dias de hoje. A gente pode até olhar aí, entrevistar alguém que viveu no contexto, vão falar ou era amado ou era odiado, mas ele era muito, muito querido, principalmente pelas classes trabalhadoras. Né? Então, a gente tem aí novamente aquele debate, aquela reflexão sobre a concessão de direitos ou a conquista. Né? Vale a pena reforçar isso daí. Mas nós estamos falando aqui nessa questão dessa simpatia, né, a que o povo brasileiro tinha por Getúlio Vargas. Um governante populista, um governante que falava diretamente às massas. Nós temos aí a voz do Brasil, né, a hora do Brasil, olha só, do passado presente. Né, era a forma dele chegar até a população e falar diretamente à população. Né? E essa relação próxima vai fazer com que o Getúlio Vargas seja querido ali, né? E lembro uma coisa importante aqui para vocês. Esses direitos trabalhistas, né, que vão ser incorporados à legislação, eles estão ali sendo instituídos para o público urbano. Né? Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Será que o trabalhador rural teria os mesmos direitos? Vale a pena essa pesquisa aí, hein, galera? Então, aqui nós temos um movimento no finalzinho do Estado Novo, em que o povo, né, foi protagonista desse movimento chamado de queremismo, em que eles queriam manter o Getúlio Vargas no poder. Né? Que Getúlio estivesse ali nesse processo de transição para a democracia. Né? Nós estamos aí, finalzinho do Estado Novo, abrindo as portas para a República Populista. Então, essas citações, elas fazem referência a esse contexto.
O movimento político mencionado no texto caracterizou-se por, letra A, demandar a confirmação dos direitos trabalhistas, letra B, apoiar a permanência da ditadura Estado novista, letra C, resgatar a representatividade dos sindicatos, letra D, reivindicar a presença de Vargas na transição constitucional, letra E, reclamar a participação das agremiações partidárias. Diante de tudo isso que nós falamos aqui, o que você aí de casa marcaria? Tchararam. Será que você marcou correto? Vamos lá? A resposta correta é a letra D de dado. Reivindicar a presença de Vargas nessa transição constitucional. O queremismo, ele tinha aí, né, demonstrava, né, essa simpatia do povo por Getúlio. Né? Não é à toa que tem, né, a famosa frase aí que Getúlio voltaria aos braços do povo, né, e aí no segundo governo Vargas, quando a gente está já dentro da República Populista. Então, demonstrando aí essa aproximação desse governante com as massas. Uma outra questão do Enem de 2017, durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito, uma característica muito presente no populismo. Vale a pena vocês conferirem o significado de populismo. Não é à toa que o período posterior ao Estado Novo é chamado de República Populista. Né? Nós temos ali os governantes que vão estar falando diretamente às massas, né? E que aí cada um com características diferentes, características distintas, o discurso ele ganha uma importância muito grande. A forma de eu discursar, a forma de eu falar a essas massas, ela ganha uma relevância muito significativa aqui dentro desse contexto. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava, letra A, conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo, letra B, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas, letra C, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil, letra D, estender a participação democrática dos meios de comunicação, letra E, alargar o entendimento do povo sobre as intenções do novo governo. Diante disso, o que vocês aí colocariam? Qual vocês marcariam? E a resposta correta é a letra A. Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Vejam bem, galera, é importante que a gente entenda que há um desejo, né, de trazer o povo para próximo de si, mas ao mesmo tempo para próximo no sentido de legitimar aquilo que é meu projeto, né? Não trazer o povo para que ele possa participar das decisões políticas. Isso é muito importante que a gente frise aí, né? Por exemplo, ampliar o envolvimento, na letra B está dizendo, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Não havia esse interesse aqui por parte do Getúlio Vargas. E nem, até então, dos governantes populistas que vão, né, chegar aí na nossa história a partir do Estado Novo, né, a partir do final do Estado Novo. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Vamos para outra questão do Enem 2020. Mesmo com a instalação da 4ª emissora no Rio de Janeiro, a Rádio Educadora, em janeiro de 1927, a música popular ainda não desfrutava desse meio de comunicação para se tornar mais conhecida. Renato Mursi, um dos maiores radialistas de todos os tempos, registrou no seu livro
nos bastidores do rádio, que as emissoras veiculavam apenas um certo tipo de cultura, como uma programação quase só da chamada música erudita. Conferências maçantes e palestras destituídas de interesse. E acrescentou, nada de música popular, em samba, então, nem era bom falar. É importante a gente perceber que o Vargas ele vai se apropriando, há uma intenção do Vargas de construir ou reconstruir a identidade do povo brasileiro, né? Então ele vai buscar, né, institucionalizar aqueles movimentos populares, como por exemplo nas escolas de samba, o próprio samba, para trazer para dentro do governo. E isso é muito importante, é uma estratégia importantíssima utilizada por Vargas durante o Estado Novo. Ele vai criar cartilhas como forma de entrar e moldar a mentalidade dessas pessoas, né? A educação ela vai ter uma presença muito forte e um viés tecnológico muito forte, né? Então a gente tem, né, um incentivo a uma formação técnica, em detrimento, por exemplo, de uma proposta de uma educação voltada para as universidades. O técnico ele passa a ser muito importante. E a gente associa isso à própria intenção do Vargas em industrializar o Brasil, né? Nós temos aí a criação do Senai dentro desse contexto, né, que tem ali, né, uma proposta de educação voltada para o técnico, e até hoje a gente tem o Senai, né, que tem ali a formação técnica, preparando para o mundo do trabalho. Ser um trabalhador, ele passa a fazer parte desse processo de identidade. Isso é tão forte, mas tão forte, que a carteira de trabalho ela passa a ser um sinônimo de inclusão, né, das pessoas dentro dessa sociedade. Aqueles que não estavam trabalhando, aqueles que não tinham sua carteira assinada, CLT, que aqui em 43 é instituída, está marginalizado, é um vagabundo, né? Era assim, né, que era tratado, né, inclusive algumas caricaturas desse perfil daquele que está fora do processo, né, fora de contribuir para a sociedade. Então, a relação com o trabalho, a relação com que culturalmente está sendo produzida, a construção de uma identidade faz parte, né, da construção aí de Getúlio Vargas, muito dentro do Estado Novo. A situação descrita no texto alterou-se durante o regime do Estado Novo porque o meio de comunicação foi instrumentalizado para, letra A, exportar as manifestações folclóricas nacionais, letra B, ampliar o alcance da propaganda político-ideológica, letra C, substituir as comemorações cívicas espontâneas, letra D, atender às demandas das elites oligárquicas e letra E, favorecer o espaço de mobilização social. E a resposta correta, já marcou aí em casa? Letra B, ampliar o alcance da propaganda político-ideológico, né? Chegar, né, utilizando-se de várias estratégias, seja por meio da cultura, seja por meio da educação, levar aquilo que era o projeto do governo, né? Então, aí nós vamos ter, como falei agora há pouco, como o Getúlio vai construindo essas estratégias. Aqui tem outras questões também que vocês vão poder, né, aí se divertir, buscando aprender um pouquinho mais sobre o Estado Novo, que é essencial aí para as avaliações externas. Eu aproveito para indicar um livro muito interessante para vocês, que é o Reinventando o Estado Novo, né? Esse livro foi fruto de uma conferência de diversos profissionais, né, de diversas áreas, que vão ali, como eu disse para vocês, repensarem realmente o Estado Novo, organizado ali pela Dulce Pandolfi. Revejam, leiam esses textos, inclusive tem o José Murilo de Carvalho, que eu costumo citar aqui em umas outras aulas, ele também tem textos ali e que vai esclarecer ali para vocês mais desse período tão importante da história do Brasil. No mais, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.